Gente. É o Cândido Gomes. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, muito gosto em conhecê-los. Parabéns, colega João Batista, por todo esse esforço de costurar falas, contribuições, isso é muito bom. Eu tenho muita saudade do Maranhão, onde eu tive excelentes alunos, e realmente, num congresso como este, só no Maranhão se poderia ter uma contribuição humanizadora como esta. Ir ao Palácio dos Leões na hora do crepúsculo para ver o sol se pondo no Oceano Atlântico. Realmente, é só no Maranhão que poderia, só o Maranhão poderia dar uma contribuição dessa. Maravilha. Obrigado. E aí nos despedimos da Odla e vamos dar aqui continuidade à nossa programação. O nosso palestrante é o Dr. Cândido Alberto Gomes, ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio, ele é doutor em Educação e PhD pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, consultor sênior, atua principalmente nos seguintes temas: política educacional, sociologia da educação, democratização da educação, ensino médio, educação profissional e muito mais. O currículo do professor é bem extenso e para nós é uma imensa satisfação recebê-lo aqui para dialogar um pouco mais sobre inteligência artificial, tecnologias e temáticas que estão aí relacionadas, com o nosso evento. Nós tivemos aí ao longo desses dias várias contribuições e tenho certeza aqui que o professor ele também vai trazer um pouco mais, para que a gente possa aprender. Ele vai falar sobre inteligência artificial, luzes e sombras. Então, professor, a palavra é sua e eu estarei aqui mediando. Se você tiver alguma apresentação e quiser carregar... Não, é só uma conversa. Tranquilo. Okay. Maravilha, estou aqui. Obrigado pelo convite, é um grande prazer estar com vocês, colegas aí do Maranhão, e eu trago algumas reflexões. Nós temos pesquisado na cátedra, quer dizer, eu fui fundador da Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade. E nós desenvolvemos, logo no final da pandemia, uma pesquisa sobre como os estudantes universitários se sentiram e transitaram da educação à distância para a educação presencial. Foi uma pesquisa com 4 países, e uma pesquisa comparada, e temos aí uma porção de artigos pelas revistas afora. E nós sentimos muitos problemas da parte dos alunos. Eu gosto de falar dos números, mas eu prefiro falar também dos sentimentos. Uma das nossas pesquisadoras, a doutora Susana Sá, de Portugal, do Instituto Europeu de Estudos Superiores, perto do Porto, ela aplicou o questionário presencialmente na turma dela e em papel. Então, ela foi bem analógica. E ocorreram coisas interessantes. Ela verificou que vários alunos choraram ao preencher o questionário e remexer naquelas sensações da solidão, da pandemia, do luto e da alegria da maior parte deles, dos alunos, de voltarem à presença,
verdadeira, olho no olho. Isso está à margem das estatísticas, mas o fato é que a pandemia nos trouxe um contato forçado com as tecnologias, mas isso criou também muitos problemas, quer dizer, que não são só da tecnologia, foi todo um contexto de sofrimento, sofrimento físico, psíquico, de luto, que levaram as estudantes e os estudantes a ter solidão, uma solidão muito aguda, problemas mentais, e para sintetizar as coisas. E também eles quase desistiram dos cursos. Quer dizer, houve aqueles que nem estavam na pesquisa porque sumiram, desapareceram. Compreende? Realmente um grupo preferiu o ensino à distância, a educação à distância. Por quê? Porque eram geralmente esses alunos espalhados por um estado enorme, maior que países europeus, e que precisavam transitar para os núcleos de apoio, viajar para o núcleo de apoio nesse estado, para poder fazer os seus estudos superiores. Então, esse grupo se sentiu aliviado nos seus bolsos, né, em relação aos custos de passagens, hospedagem e assim por diante. Mas a maioria sofreu bastante. Isso não invalida a importância das tecnologias. Então, há luzes e sombras no desenvolvimento das tecnologias no mundo inteiro. Porque a tecnologia é essencialmente neutra quanto aos fins. Ela é teleologicamente neutra quanto aos fins. E vejamos que a tecnologia é tão importante que nós aprendemos na escola que sobre a idade da pedra polida, pedra lascada, a idade da pedra polida, e depois as 3 revoluções industriais até agora, pelo menos 3 ou 4, depende da situação. E a tecnologia pode ser utilizada como um machado de pedra lascada para fazer uma porção de artefatos fundamentais para a vida. Pode servir para a agricultura, mas pode servir também para uma porção de coisas ruins, como a agressão, a guerra, a possível guerra, não se sabe exatamente quando as guerras começaram, há várias disputas, várias teses, e isso vai ao longo da vida do chamado domínio do homem sobre a paisagem e cria, então, um contraste, de modo que nós não podemos ser extremamente otimistas nem extremamente pessimistas. Quer dizer, mais uma vez, Aristóteles, né? A verdade está no meio. In medio est virtus, em latim. Né? Se bem que ele escreveu em grego. Mas é a tradução para o latim. Então, a questão do equilíbrio e a questão da humanização da tecnologia são questões fundamentais nos dias de hoje. Vejam vocês que as tecnologias estão atreladas aos meios, não aos fins.
E isso significa que ela se põe no domínio do know-how, não do saber como, não do saber por quê ou do saber para quê. Isto cabe a nós. E não podemos delegar a nenhuma inteligência artificial. É o equilíbrio a que a colega Odla se referia. Esse equilíbrio, talvez aristotélico, né? Há muitas outras posições. E eu gostaria de contar uma pequena história do nascimento da inteligência artificial e sobretudo da internet. Eu recomendo a vocês o livro Nexus, de Harari, que aborda justamente as tecnologias que atingem tão de perto os nossos jovens, principalmente, e tem consequências muito sérias, ainda mais agravadas pela pandemia, que teve uma situação bastante difícil e provocou problemas de saúde mental que estão perdurando até hoje, coisa séria. Ou seja, o contato interpessoal, interhumano, é essencial para a nossa espécie. A máquina não pode substituir. Eu gostaria de estar aí no Maranhão, logo mais, ver o crepúsculo junto ao Palácio dos Leões. Isso seria muito reconfortador para mim e evocaria as lembranças excelentes dos meus alunos, das pessoas que me receberam com muito carinho aí no Maranhão em várias visitas. Mas essa história era uma vez, na verdade, um grupo de jovens das universidades da Califórnia, que é uma galáxia de universidades, e que estava afetada pela contracultura hippie do fim dos anos 60 e anos 70. Então, eles imaginaram um espaço livre, que seria a internet, onde não haveria policiamento nenhum, onde não haveria controles, os estados seriam incapazes de controlar essa coisa toda. Mas eles perceberam logo que essas tecnologias, e sobretudo a inteligência artificial, tinha um poder tremendo, poder de angariar poder e muito dinheiro. Então, vejam bem como é que são as coisas. A intenção, inclusive no manifesto de um poeta, era uma utopia de liberdade, mas o realismo faltou, porque logo a atratividade se revelou no campo do poder e do dinheiro. E então surgiu o Vale do Silício. Nós vamos perguntar o que é o Vale do Silício hoje, depois dessas ideias sonhadoras. O Vale do Silício é uma região de terríveis disparidades sociais, onde os ricos têm suas mansões, outros alugam imóveis de luxo, essa coisa toda, mas para os funcionários de níveis inferiores, níveis ocupacionais inferiores, os aluguéis são impensáveis. Então, tem muita gente vivendo em trailer, em automóvel, e vivendo uma situação de pobreza, de pobreza relativa, claro, porque os preços se elevaram, os imóveis são
de um valor impensável. Então, ninguém, quer dizer, não consegue nem pagar o aluguel, nem pagar, nem muito menos adquirir um imóvel. Ou seja, é uma distopia que nós construímos, não é uma imaginação, é uma realidade. E que nos preocupa, porque isso representa um produto da tecnologia. O que vocês veem por aí, no noticiário, eu não vou me alongar, é resultado de uma estrutura social que foi criada e que é profundamente iníqua. Ela se enquadrou e que? Ela se enquadrou justamente num mundo branco, rico, acreditando em que o mérito é absoluto, quando não é, contrário à mistura de pessoas de nível social e de origens étnicas diferentes, e detestando as mulheres, a misoginia. Este é o ovo da serpente. E que serpente? Porque nós vivemos numa sociedade do cansaço, conforme diz aquele filósofo coreano, o Han, radicado na Alemanha, escreve em alemão, né? Foi estudar filosofia na Alemanha e ficou lá, e tem aqueles livrinhos muito bons, muito interessantes. E a sociedade do cansaço é aquela sociedade onde tem inteligência artificial, tem tecnologias para fazer uma porção de coisas para nós. Mas nós vivemos correndo, sem tempo para nada. Sem tempo para falar com as pessoas pessoalmente. Ou seja, nós temos consequências de vida, não são da alta filosofia somente, mas de consequências da vida que são altamente danosas para a nossa saúde, para o nosso espírito. Entendeu? O espírito, no sentido de Geist, do alemão, dá para traduzir aproximadamente como espírito, embora o alemão tenha palavras intraduzíveis. Então, por outro lado, é preciso alertar que as tecnologias não caem do céu e nem a nuvem para guardar as coisas conforme a metáfora. A nuvem é uma coisa que está no céu, carregada de água, que é indispensável à vida. Mas, na verdade, pessoal, o que nós temos hoje são centros de computação enormes que ocupam grandes partes do solo, elevam os preços do espaço e consomem uma quantidades absurdas de energia e de água para irrigar, para refrescar, não as pessoas, mas sim os equipamentos. Isso não pode ser dissociado do panorama admirável da modernidade. Quando eu vejo aqui propagandas de colégios e tudo mais, e aí os pais ficam tão impressionados vendo robozinho, ou tecnologias, quadros eletrônicos, essa coisa toda, e ficam dispostos a pagar mais. Né? A pagar mais. Mas, na verdade, isto é um problema muito sério. Um colega ficava lá num colégio aqui de Brasília,
E ele via, o colégio tem um gramado enorme no centro. E os garotos ficavam sentados, ficam até hoje, sentados nos bancos, nas beiradas do campo e tudo, do futebol e tudo mais, mandando mensagens de um para outro a 20, 40 metros de distância. Quer dizer, nem para conversa no recreio, olho no olho. Não tem. Não tem. Esse colega sociólogo, como eu, ele andava lá e era um observador arguto, que percebia o que estava acontecendo. Ninguém queria usar o campo de futebol, o campo, na verdade, poliesportivo. Ninguém queria. Só queria ficar grudado no telefone celular. É um problema educativo muito grave. E a escola a escola precisa tomar providências, precisa educar para identificar as mentiras, a clandestinidade e se proteger disto dentro, não é só da lei, acima da lei é da ética. Acima da lei está a ética, é a ética que inspira a lei e não o contrário. Nós sabemos. Então, por isso que há luzes e sombras, compreendem? Tem um livro da Karen Hall, que não saiu ainda no Brasil, saiu na Inglaterra há um pouco tempo, que aborda tudo isto. Na verdade, de uma ideia de que nós teríamos um espaço livre, vocês sabem, olhem no noticiário, por favor, e vocês vão ver que os estados hoje controlam alguns estados totalitários controlam a internet com mão de ferro. Isso daí gerou um produto cultural. É aí que está. Aí é que começam os grandes problemas. Já a escola de Frankfurt, entre as duas guerras mundiais, se preocupava com o produto cultural, que naquela época eram, por exemplo, gravuras reproduzindo obras-primas, essa coisa toda. Coisa simples, né? Coisa tranquila, mas já era uma multiplicação da obra. Interessante, democratiza, coloca ao alcance de todos, essa coisa toda, esse negócio todo. Mas, na verdade, as sombras projetadas não são simples e não podemos ser idiotas, desculpem a expressão. Não podemos ser ingênuos, que o ingênuo vira idiota e não percebe o que realmente está acontecendo nas suas raízes. Então, há uma questão muito séria de respeito aos direitos humanos, à liberdade, não como direito escrito, mas como direito praticado, real, e a tentativa de substituir o ser humano. Nós não podemos, na verdade, a inteligência artificial se cria a partir da cultura que nós elaboramos durante milênios e milênios. Só para dar um exemplo contemporâneo. Há 8 grandes jornais americanos estão na justiça, eu não sei qual é o estado dos processos, para processar empresinhas que colocam esses jornais
para treinar a inteligência artificial e criar sites de notícias. Qual é o nome disso? Plágio. E plágio, o que é? É crime. Ou seja, para ganhar dinheiro, os espertinhos fazem o quê? Colocam os melhores jornais dos Estados Unidos, melhores e maiores, né? Embora maior nem sempre seja melhor, para alimentar a sua inteligência artificial, e então a IA vai produzir notícias que eles vendem, que essas empresas vendem. Não é bonito? Não é interessante? Não dá dinheiro? Pois é, mas dá um dinheiro antiético, praticando o plágio, que é crime. Ou seja, não podemos isolar a inteligência artificial, separar a inteligência artificial da inteligência humana. Ela, na verdade, se alimenta das nossas culturas e civilizações. Ela não é nenhum instrumento mágico, pessoal. Ela é uma coisa copiada de nós. Agora, os grandes perigos, conforme os analistas dizem hoje, é nós delegarmos as decisões à inteligência artificial. Quanto mais ela é feita para aprender às nossas custas, né? Às custas do que elaboramos durante tantos milênios. E aí ela vai aprendendo e tomando decisões, ganhando autonomia. E aí nós podemos voltar a Frankenstein, que foi já uma pré-distopia da cinematografia de Hollywood. Ou seja, quanto mais a IA andar sozinha, pior para nós. Nós nos despersonalizaremos. Nós podemos, isso é uma hipótese apenas, mas podemos ser presas da inteligência artificial na medida em que ela vai avançando sozinha, vai cada vez mais seguir os algoritmos e vai cada vez se desenvolvendo mais. E aí, por exemplo, numa guerra, é uma situações muito complexas, concordo perfeitamente. Aí põe a inteligência artificial para determinar o que os drones vão atacar e tudo mais. E pega o armamento atômico. O que é que vai fazer a inteligência artificial? O que é que nós achamos? Não será boa coisa. Não? Tudo que mexe com energia atômica, seja pacífico ou militar, é arriscadíssimo. Entendeu? É uma questão de sobrevivência da humanidade. É por isso que já nos anos 90 foi escrita A Sociedade de Risco, um livro de um professor da Universidade de Munique, entendeu? Um livro realmente muito bom, já anunciava pela crise do clima, por tudo isto, o que muitas coisas, a Guerra Fria e tudo mais, ele já dizia que nós vivemos numa sociedade de risco. Quer dizer, os senhores da guerra podem tomar uma decisão e pode ser uma decisão louca. Os senhores da guerra não são necessariamente mentalmente sadios. Eu acho que não precisamos dar exemplos, né? Hitler, Stalin, Mussolini e outros tantos que eu vou ficar só no século XX. Né? Vocês acrescentam os do século XXI.
que estão aí, que não parecem lá muito sadios, não. Compreende? Enfim, a questão é que a inteligência artificial pode gerar utopias. Por exemplo, nossa filha me deu este livro aqui. É de um empresário, bem educado, bem escolarizado, melhor dizendo. E ele diz que a inteligência artificial vai revolucionar a educação. Eu não vi nada até hoje, mas ele diz que vai ser um sucesso e que vai ser tão democratizadora. Uma maravilha, que pode ter um tutor automático para cada aluno. Bonito, né? Mas eu tenho uma pergunta, só falta... É como aquele negócio de aumentar imposto sem combinar com o contribuinte, que ele vai pagar mais ou não vai ter possibilidade de pagar mais. Qual a consequência disso? Será que os estudantes e as estudantes aceitarão um tutor impessoal, uma máquina de fala? Por quanto tempo e quantos estudantes poderão aceitar isso? Ou isto causará um mal-estar? A literatura, principalmente francesa, mostra que o aborrecimento das crianças, já das crianças, dos jovens na escola, é uma coisa muito séria e se deve àquele efeito de manada. Que efeito de manada é esse? A escola é industrial. Compreendem? A escola é industrial. E lida com massas. O escolão, como diz um colega, das principais cidades, e também São Luís terá, e outras cidades terão uma grande escola. São milhares de alunos. Os franceses dizem que, os sociólogos franceses dizem que essa multidão é um fator criminógeno. Que lidamos hoje com a violência em larga escala no mundo, e inclusive na escola, onde que reflete o mundo e que produz mais violência. Então, só falta combinar com os estudantes que eles tenham um belo robô ajudando-os a estudar. E uma outra coisa também, este livro aqui, o Paul Virilio, é um filósofo francês, ele refletiu muito sobre as novas tecnologias. E aconteceu uma coisa, ele previu algumas coisas que aconteceram na pandemia. E nessas condições, nós verificamos nos 4 países que o ritmo da tecnologia é muito mais rápido do que a mente dos alunos. Então, a tecnologia vai lá, direto ao resultado. Mas os alunos, os estudantes universitários, não têm tempo para pensar. Eles gostariam de ter tempo para refletir. É aí que está a criticidade. É a criticidade. Com as tecnologias, nos arriscamos a perdê-la, o que seria muito conveniente, porque aumentará o espaço da tecnologia. Compreendem? Isso é realmente muito grave. Então, nos encaminhando para terminar essa conversa, nós
temos hoje muitas questões, cada nova questão, cada descoberta, cada invenção traz o seu cortejo amplo de vantagens, de luzes, mas também de sombras, dificuldades. Não há sombra sem luz, e também não há luz que não produza sombras, não é mesmo? O sol está lá, a gente corre para baixo das árvores para se proteger dele em certos horários do dia, tem raio UV, essa coisa toda. Então, um problema gravíssimo foi a transição da internet e dessas tecnologias da informação do campo do sonho, da liberdade, seria ótimo se caso se concretizasse, para o produto cultural. O produto cultural quer ser o quê? Ele quer ser vendido. Nós temos uma outra pesquisa que está em curso na Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, que aborda a questão das redes sociais e dos adolescentes. E os resultados, pessoal, não são muito animadores, não. O fato é que as tecnologias são planejadas, os algoritmos são elaborados de modo a atrair o maior número possível de pessoas para o uso da tecnologia. É um produto. Quanto mais você compra batatas, mais os produtores comerciantes de batatas têm lucro. Falando em português, claro. Certo? E, então, só para sintetizar em 2 frases alguns resultados da pesquisa, que é enorme, e que vai ser na fase de devolução dos dados aos educadores e aos educandos, aos adolescentes. E aí é uma fase qualitativa da pesquisa, não é só estatística. É o seguinte: os adolescentes, os e as adolescentes, usam por longo tempo as tecnologias, especialmente telefone celular. E, além disso, eles se tornam aditos, quer dizer, viciados, entre aspas, palavra grosseira e inexata cientificamente, no uso dessas tecnologias. Então, isso é intencionado, porque quanto mais se usa a tecnologia, mais se consome e, portanto, mais dinheiro gera. E eles ficam dependentes das tecnologias. Há um grupo enorme de adolescentes aqui, de Brasília e de um estado do Nordeste, que passam os fins de semana, quase todos, utilizando as tecnologias durante 6, 7, 8, 10, 12 horas por dia. Isso é proposital. É um produto. Quanto mais for consumido, melhor. Não é mesmo? E mais vai baixando o custo e abrangendo um grupo ainda maior, uma população muito maior. Outra coisa, os pais não estão sabendo de nada. Eles acham que os filhos estão no quarto, a bolha do quarto, como diz o sociólogo francês. É uma bolha que é um mundo só deles, né? E ali dentro daquele quarto conectado pode acontecer uma porção de coisas. Né? Todo mundo sabe que a internet serve para drogas, serve para armamentos, vender armamentos ilegais, ela serve para uma porção de ilegalidades. E
Tem a pornografia, que vicia, cria adição, falando cientificamente. Quer dizer, de vez em quando a gente pega uns casos assim que o jornalismo ressalta. Um rapaz, uma namorada após a outra, mas ele não consegue praticar o sexo, porque ele está adicto à pornografia. Então, a pornografia é geralmente um tratamento misógino, quer dizer, a mulher é menosprezada, é brutalizada, inclusive, né, falando logo a realidade. E ele passou a ter disfunção erétil. É papo de jornalista? Não é. Não é. De fato, acontece. Acontece. Então, a pornografia virou um produto. E como produto, quer vender. Quanto mais plataformas de pornografia, mais dinheiro. E quanto mais os caras, os rapazes, mais do que as meninas, quanto mais recorrem a isso, mais eles têm uma visão distorcida da realidade, uma visão iníqua, em que a mulher é nada, é um objeto. E, então, isso tem consequências, vou parar nos consultórios. Quando tem dinheiro para ir ao consultório. Quando tem dinheiro e quando o Estado atende pelo SUS. E quando o tratamento está certo. Porque há probabilidade de sim e de não. Então, meus amigos, minhas amigas, colegas, me preocupa muito toda essa situação. E agora, no caso da educação, a IA faz o quê? Pode fazer muita coisa, realmente pode fazer muita coisa. Agora, é preciso que tenhamos em vista que lidamos com produtos comerciais, aliás, industriais, da indústria cultural, que são comerciados e feitos para gerar o maior lucro possível e imaginável nesse paradigma produtivista em que vivemos e que se reflete, que teceu a sociedade do cansaço. Muito obrigado. Eu agora gostaria de... espero que tenha recebido... e como professor, eu quero que um livro que está em português, que é muito interessante para explicar o mal-estar contemporâneo, além, claro, do Edgar Morin, né? É o François Dubé, O Tempo das Paixões Tristes. Ele se reflete mais às crises da estratificação social na França e nos países desenvolvidos. Mas, como, desculpem a expressão, nós somos colonizados, né? É verdade. E a própria inteligência artificial cria isso. Nós vamos vivendo tempos de dificuldades e de mal-estar, muitas vezes indescritíveis, indescritível. E quando a gente, pelo menos, consegue descrever isso aqui, isso já nos abre os olhos e a consciência. Muito obrigado, gente. Obrigada a você, professor Cândido. Que maravilha! Eu estou ainda Que isso, encantada. Muito obrigado. Maravilha foi a sua palestra. Eu gostei muito. Na verdade, de professor outros colegas.
Na verdade, eu vejo uma ligação muito forte, né, do que a gente começa falando lá com a Juliana ainda, sobre as questões da importância de decolonialidade, né, então, depois a gente fala um pouquinho sobre o refletir, o contemplar, né, o pensamento crítico, e quando o senhor inicia a sua fala, o senhor traz exatamente reflexões poderosas sobre a nossa cidadania, né? Nossa, digamos assim, nosso lugar nesse mundo complexo. E as leituras, né, que você traz e sugere, algumas eu fui colocando lá no chat. Harari, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de Harari, né, em outras palestras. Eu recomendo fortemente a leitura, né? E não é só de um livro, são de todos os livros do Harari. Nexus é fantástico, eu coloquei lá no chat para vocês. Outro também que, né, professor Cândido, Sapiens, né, para a gente entender essa trajetória. Exato. E outro que o Harari traz, professor, é o Homo Deus, né? Sim, e é interessante que exato. ele, em Homo Deus, ele traz exatamente já críticas ao que a gente viria a viver depois com o advento da IA. Exato. Então, assim, ele fala que ele não é futurista, né? Na verdade, ele é um historiador, mas não tem como a gente não falar que em Homo Deus, por exemplo, ele traz uma visão desse futuro do que a gente está vivendo hoje. O livro foi escrito realmente, acho que é uma década, né? Se eu não estou enganado, Homo Deus é de uma década. Pelo menos uma década. Exatamente. Pelo menos uma década. Então, assim, gente, ouvir o senhor falar e depois o senhor traz outro filósofo que eu sou apaixonada, que é o Byung-Chul Han, né? Sociedade do Cansaço é uma leitura... Gente, quem está nos assistindo, a leitura de Sociedade do Cansaço é uma leitura obrigatória. Eu coloquei lá no chat uma resenha, né, do Sociedade do Cansaço, que está no Cielo. Esse livro, ele não está disponível ainda livre, né, para o PDF, mas vocês encontram por preços módicos, tanto em sebo quanto nas livrarias mesmo. É leitura obrigatória, né? Sociedade do Cansaço. E aqui eu acrescento outra de RAM, professor Cândido, o senhor deve também conhecer, que é Sociedade Paliativa. Sim. Sociedade Paliativa, que ele vai trazer exatamente... Mas já ouvi os comentários. Ele traz exatamente... que nós não temos espaço na sociedade para sentir a dor, a tristeza, ela não é permitida, assim como o ócio, né? O ócio não é permitido, como também não é permitido sentir dor, estar triste. Tudo é medicalizado. Então, essa sociedade paliativa é uma leitura que causa muito com a Sociedade do Cansaço. Quem estiver interessado nas leituras. A gente joga para baixo, varre para baixo do tapete, né? A morte, por exemplo, é um negócio que assusta o pessoal, mas como o Sartre dizia, é inevitável, né? Falando de morte, professor, tem outro do Han também, que é a Alteridade da Morte. Isso. Exato. A Alteridade da Morte de Han, ele é maravilhoso. Eu tive em duas bancas de graduação, duas bancas de graduação que os alunos trouxeram a Alteridade da Morte para falar de literatura. Mas porque na literatura a gente tem espaço para falar sobre essas situações, né? Claro, exatamente. É verdade. Exatamente. Professor, temos aqui uma pergunta, vou aqui colocar na tela para que a gente possa acompanhar. A Cristiana, Cris, beijo para você. Cristiana Cerqueira, ela pergunta: professor, que sugestão seria possível para a adoção de uma reconfiguração mais viável para o convívio comum, sem nos perdermos nos fascínios do domínio e imersão desatenta com relação às tecnologias e à IA? Eu acho que, nesta altura dos acontecimentos, nós precisamos estabelecer limites ao uso da tecnologia. Nós não podemos ficar antenados o dia inteiro, conectados, melhor dizendo, porque isso acaba nos fazendo mal, porque a internet tem as melhores coisas do mundo. Você entra no sítio do Museu do Louvre e descobre uma porção de maravilhas sem ir lá, mesmo nem ter dinheiro para ir lá visitar ao vivo. Mas também
a todo tipo de perturbação que a gente encontra, perturbação mental, que afeta a nossa saúde. Então, por exemplo, estamos uma grande comunidade aqui conversando sobre isso. Eu diria que é buscar a primazia do contato humano direto, sem intermediário de equipamento, na medida do possível, né? E limitarmos também aos horários de uso da tecnologia. Já vi reuniões familiares se fazerem pela internet, muito interessante, é ótimo. Cada um está num país ou numa região, e isso é positivo, mas substituirmos a reunião de família, por exemplo, que pode ser feita presencialmente, ao menos em parte, porque estou sendo redundante, uma reunião de família que pode ser presencial por uma virtual, é a gente substituir o contato direto por um contato mais pobre, apesar de tudo. Porque é diferente. Os velhos sociólogos americanos distinguiam entre o contato direto e o contato indireto. O indireto, intermediado por tecnologia, que naquela época era o telefone, era o rádio, aquele negócio todo, né? Pois é. E aí, então, ele é mais pobre. Por exemplo, se faz, por exemplo, uma pastoral da saúde, a pastoral da saúde aqui na Arquidiocese de Brasília, utiliza, com as dificuldades de entrada nos hospitais, os voluntários, né? Eles estabelecem contato pelo telefone celular com os pacientes. Isso aconteceu principalmente na época da pandemia. É o que pode fazer, é o possível, não é o desejável, né? Mas é preferível a gente estar fora e mandar uma mensagem de encorajamento, perguntar como é que você está, entendeu? É preferível isto, já que é impossível, como na pandemia, ir à escola. Então, tem que ser a educação à distância. Compreendem? Então, nós precisamos estabelecer limites, porque o produto cultural é feito para o uso sem limites. Eu acho que tem um ditado nordestino que diz que quando eu uso lá um determinado negócio, chove no quintal do outro. Eu não me lembro bem mais como é que era o provérbio, mas enquanto você está usando, você está levando dinheiro a grandes empresas. E mais ainda, a grande empresa não está interessada, o objetivo central dela, no paradigma produtivista, é gerar dinheiro, é aumentar os lucros, é elevar o preço das ações. E as pessoas que se arranjem, que se virem, a mão invisível cuida de tudo. Então, eu acho que temos que estabelecer limites para tudo. Maravilha. É o tal conceito fármaco. Pode ser remédio, pode ser veneno, é um gesto. Olha só. Que aprendamos, né, deles também, que a gente não esqueça as lições do passado. Isso Verdade. mesmo. Professor Cândido, agora são os elogios, reflexões pertinentes. Obrigado. Parabéns, professor Cândido, e realmente, né, Ana Paula,
Quantas coisas boas para a gente poder repensar aqui, pensar e repensar. A Meire Lucy fala momento muito significativo. Queria trazer aqui um comentário. A Ana Paula, professora, ela fala assim, isso, a IA é fomentada por nós. E daí cito Mandela, olha, Mandela, para odiar as pessoas, preciso aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Né? Isso aqui é uma verdade. É o lema da Unesco, da Constituição. Ele não é um lema, é um princípio da Constituição da Unesco. Se aprende a fazer a guerra, também a educação pode ajudar a fazer a paz. Isso, professor. A Ana Paula faz um comentário, excelente conversa. A Cristiana, que o senhor respondeu a pergunta há pouco, fala sensacional. Obrigada, professor. Eu agradeço a vocês. Muito. A Edileide fala excelentes reflexões. A Luciana, excelente, palestras complementares, necessárias e reflexivas. Professor, que coisa boa, né? Eu agradeço a generosidade de vocês, generosidade infinita. É verdade. E aqui, se o senhor me permite, você analógica mais uma vez. Ótimo. Eu queria, para a gente encerrar essa manhã, primeiro, então vou deixar por último. Primeiro, eu queria só relembrar as pessoas que estão conosco que hoje à tarde vai ser um pouquinho diferente, né? Na nossa programação teremos 2 palestras. Uma palestra começando às 14 horas, que vai das 14 às 15, que é sobre IA na educação, ética, responsabilidade, olha que maravilha, e compliance em tempos de transformação digital. Então, uma palestra que é um must. Tá falando exatamente do que a gente iniciou a conversar essa manhã, que é ética, responsabilidade, e acrescentou compliance, né? Que é da mestra Lorena Mendes Carneiro, que é da UNDB e do Grupo Dom Bosco. E temos outra palestra, são links diferentes, já está no e-mail de vocês, que começa às 17 e termina às 18, que é para o nosso encerramento, que é com a professora Edmeia Santos, da Federal Rural do Rio de Janeiro. Quem conhece a Edmeia sabe que as palestras delas são realmente, a gente chama de mind-blowing, né? Faz assim a cabeça, dá um estalo, pensamento crítico total, que é a IA generativa e pesquisa em educação, notas interseccionais. Então, eu convido a vocês a brindar, né, também a esses palestrantes com a presença de vocês esta tarde, que vai ser maravilhoso, tá bom? E aqui, professor Cândido, eu vou agradecer muito a sua fala. Acho que o teu formato de apresentação é um formato que devia ser pensado mais vezes, né? A gente às vezes fica muito preso, né, aos slides, muito preso às apresentações. Não, slide atrapalha. E é interessante, eu pensei muito ontem, né? Eu falei, usa slide, não usa slide, usa slide, não usa slide. E acabei decidindo por usar, mas hoje, vendo a tua fala, eu digo, acho que nas próximas vezes eu não vou mais usar slide, né? Então, assim, é importante que as pessoas que estão conosco possam pensar, de ter essa liberdade. Posso usar, eu uso. Não quero usar, não preciso. Né, professor? Essa liberdade, ela é maravilhosa. E só quem sente essa liberdade é quem tem pensamento crítico, né? Então, eu quero encerrar essa manhã pedindo licença ao senhor, com outra fala do Edgar Morin também, que é muito boa, que ele fala o seguinte: mais educação pode ajudar a nos tornarmos melhores, se não mais felizes, e nos ensinar a assumir a parte prosaica e viver a parte poética de nossas vidas. Exato. Então, viva a educação, viva o pensamento crítico, viva a reflexão. Professor Exato. Cândido, muito obrigada por estar conosco e encerrar essa manhã. Obrigado, um programa muito bem composto. É um trabalho altamente elogiável que vocês fazem, e eu estou à disposição para vocês, fiquem à vontade. O colega João Batista tem o meu e-mail, tudo mais, para quem precisar também, é Cândido A. C de casa, G de gato, @gmail.com. Cândido C de casa, A C de casa, G de gato, tudo junto, gmail.com.
Pronto, professor, eu coloquei aqui, tá ok? Ok. Jane está falando viva, né? Viva a nossa Obrigado. complexidade humana, Isso. viva a vida, viva a contemplação, viva a reflexão e viva a liberdade da gente de escolher sobre o que pesquisar, como pesquisar, usando a nossa mente. Professor Cândido. Senão, caímos na gaiola de ferro, que é a expressão que Weber utiliza para a burocracia. Isso mesmo. Pois é, eu que agradeço o trabalho e enalteço o trabalho de vocês. Continuem fazendo, continuem trabalhando nessa forma. Espero um dia conhecê-los pessoalmente. Para a gente ver o pôr do sol lá do Palácio dos Leões juntinho. Isso, tá, para ver o crepúsculo. Gente, para ver o crepúsculo. Gente, obrigadíssimo. A gente agradece muito, professor Cândido, agradecemos a quem está conosco até esse horário, né? Lembrando que às 14 horas a gente tem mais palestra e às 17 mais outra para o nosso encerramento. Gente, muito obrigada, beijo no coração, todo mundo tenha uma ótima manhã. Até de tarde.